O gravador fez um único clique antes de o detetive começar a entrevista. Para constar em ata, o depoimento de hoje trata da tentativa de homicídio ocorrida em 17 de setembro, no estacionamento subterrâneo do Greystone Plaza. Senhora Marlove, a senhora tem condições físicas de continuar? Meus olhos foram até a garrafa de água sobre a mesa. Instintivamente, estendi a mão direita para pegá-la. A pele do meu pulso repuxou, e as cicatrizes arderam enquanto meus dedos envolviam a garrafa. Mesmo depois de 3 cirurgias, qualquer movimento simples ainda me lembrava do estrago que o fogo havia causado. Posso continuar. O detetive assentiu. Sem pressa. Em seguida, deslizou uma fotografia pela mesa. Era o que restava do meu SUV. A parte dianteira estava completamente esmagada, o teto havia cedido com o calor intenso e o banco do motorista era apenas um emaranhado de molas queimadas cercadas por cinzas. Qualquer pessoa que visse aquela imagem concluiria a mesma coisa: ninguém poderia ter saído vivo dali. Durante meses, os jornais chamaram minha sobrevivência de milagre. Nunca gostei dessa palavra. Milagres não têm cheiro de carne queimada. Milagres não fazem alguém acordar aos gritos no meio da noite, revivendo o som do metal se contorcendo ao redor do próprio corpo. O detetive permaneceu em silêncio até dizer: quando estiver pronta, conte como tudo começou naquela manhã. Fechei os olhos. Não porque quisesse recordar, mas porque esquecer havia deixado de ser uma possibilidade. Tudo começou às 6 da manhã, e não com um incêndio, mas com uma mensagem de voz. Era minha mãe. Fiz pãezinhos de canela. Passe aqui antes do trabalho, se puder. Nadine e Escher também vêm. Para qualquer pessoa, parecia apenas um convite carinhoso de uma mãe reunindo as filhas para o café da manhã. Se eu soubesse que seria a última vez que pisaria voluntariamente naquela cozinha, teria apagado a mensagem antes mesmo de ouvi-la até o fim. Em vez disso, sorri e liguei de volta. Chego em 40 minutos. Ela pareceu feliz. Dirija com cuidado, querida. Até hoje essa palavra me causa enjoo, porque naquele momento ela já sabia que alguém havia escondido um recipiente com acelerante industrial dentro do meu carro. Já sabia que o mecanismo de abertura de emergência tinha sido sabotado. E também sabia que eu não deveria voltar para casa naquela noite. Eu, porém, não fazia ideia de nada disso. Cheguei à casa dos meus pais carregando uma bandeja de papelão com 4 cafés caros equilibrados junto ao corpo. Meu pai abriu a porta antes mesmo que eu batesse. Aí está você. Sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Ainda assim, me abraçou. Ele sempre fazia exatamente o que minha mãe esperava. A cozinha permanecia exatamente como na minha infância, cortinas azuis, armários de carvalho e o velho galo de cerâmica ao lado do fogão. Até o relógio da parede continuava 3 minutos adiantado, porque minha mãe dizia que pessoas pontuais sempre se davam bem na vida. Nadine estava sentada na bancada, distraída com o celular. Notei balões de comemoração presos a uma cadeira da sala de jantar e perguntei: o Escher foi promovido de novo? Ela levantou os olhos e sorriu de um jeito que não transmitia nenhuma alegria verdadeira. Ele merece. E você também. Depois deu uma risada baixa. Acho que hoje vai ser o dia mais importante da carreira dele. A forma como ela disse aquilo fez algo dentro de mim despertar. O que vai acontecer hoje? Antes que Nadine respondesse, minha mãe tomou a palavra. Ah, querida, nem tudo gira em torno da sua empresa. Minha mãe respondeu com um sorriso, e todos caíram na risada, inclusive meu pai. Eu também ri. Hoje sei que eles não estavam achando graça da piada. Riam porque, sem perceber, eu tinha feito exatamente a pergunta certa. O que aconteceria naquele dia? Tudo. O café da manhã terminou rápido demais. Minha mãe insistia para que eu comesse mais, enquanto meu pai mal tocava no prato. Cerca de 20 minutos depois, Escher chegou usando o mesmo terno azul marinho que vestia em todas as reuniões trimestrais do conselho. Parecia ansioso, mas não culpado. Sua expressão lembrava alguém esperando por um grande espetáculo. Ele me abraçou primeiro. Grande apresentação hoje, não é? Sorri. Vai anunciar a expansão para Chicago, finalmente. Se o conselho aprovar. Vai aprovar, respondeu sem hesitar.
Logo em seguida, lançou um rápido olhar para minha mãe. Durou menos de um segundo, tempo suficiente para a maioria das pessoas ignorar. Eu percebi. Não porque parecesse estranho, mas porque parecia ensaiado. Era um olhar que eles já haviam trocado muitas vezes. Eu apenas nunca tinha entendido o significado. Quando terminei de comer, minha mãe colocou algumas sobras em uma sacola de papel. Você trabalha demais. Vai acabar esquecendo de almoçar. Depois beijou meu rosto e disse: eu te amo. Essas palavras ecoaram na minha mente inúmeras vezes enquanto eu permanecia na UTI, ligada a aparelhos e incapaz de falar. Afinal, menos de 3 horas depois de dizê-las, ela assistiu enquanto eu queimava viva. O detetive interrompeu meu relato com cuidado. A senhora foi direto para o escritório? Balancei a cabeça. Antes parei para abastecer. Ele confirmou. As imagens das câmeras mostram isso. Continuei, também passei na cafeteria Vítimas. Ele fez outra anotação. Como fazia todas as terças-feiras. Escreveu apenas uma palavra no caderno: rotina. Parecia inofensiva, registrada com tinta azul. Mas rotinas são exatamente o que pessoas perigosas aproveitam, porque tornam cada passo da vítima previsível. Estacionei no subsolo do Greystone Plaza às 8h47, no nível B3, vaga 214. Era praticamente o mesmo lugar onde deixava o carro todas as manhãs. Peguei minha bolsa com o notebook, mas, antes de sair, meu telefone tocou. Era o departamento jurídico da empresa. Permaneci dentro do SUV para atender, e a conversa durou quase 6 minutos. Quando desliguei e tentei abrir a porta, ela simplesmente não cedeu. Achei que alguma trava tivesse sido acionada por engano. Tentei novamente. Nada. Apertei o botão de destravar. Continuou travada. Foi então que senti um cheiro químico estranho entrando pelas saídas de ar. Não era gasolina. Era algo mais adocicado, mais forte, difícil de identificar. Segundos depois, um fino fio de fumaça cinzenta começou a escapar debaixo da coluna da direção. Fiquei olhando, tentando acreditar que fosse impressão minha. Mas outro fio apareceu, depois outro. Em seguida, uma pequena chama. O detetive parou de escrever. Em que momento a senhora percebeu que aquilo não era um acidente? Encarei seus olhos antes de responder. 30 segundos depois. Ele se inclinou para a frente. O que fez a senhora chegar a essa conclusão? Respirei fundo antes de responder. Porque eu não estava sozinha. O que viu? Engoli em seco. Do outro lado do para-brisa, parada tranquilamente ao lado de um pilar de concreto, minha irmã mais nova observava meu carro sendo tomado pela fumaça. E ela não demonstrava nenhum sinal de medo. Ela não estava pedindo ajuda. Estava sorrindo. E, como se tudo aquilo fosse apenas um momento qualquer, já havia levantado o celular para me filmar. Nadine permaneceu imóvel, segurando o aparelho na vertical, registrando cada segundo enquanto eu lutava para escapar de um carro tomado pela fumaça. No começo, tentei encontrar uma explicação. Talvez ela estivesse em choque. Talvez fosse sair correndo para chamar socorro. Talvez. Mas então ela sorriu. Não era um sorriso nervoso ou confuso. Era um sorriso de satisfação. Caminhou lentamente até a janela do motorista, parando do outro lado do vidro. Desesperada, bati com os 2 punhos na janela. Nadine. A porta não abre. Ela inclinou a cabeça e respondeu com a maior tranquilidade: eu sei. Foram apenas 2 palavras, ditas com tanta naturalidade que, por um instante, o que mais me tirou o ar não foi a fumaça, mas a resposta dela. As chamas sob o painel cresceram rapidamente, alcançando os pedais. Chutei a porta com toda a força. Nada. Joguei o ombro contra ela. Continuou imóvel. Não parecia uma trava defeituosa. Parecia que alguém havia garantido que ela jamais se abriria. Nadine? Ela olhou rapidamente ao redor do estacionamento quase vazio antes de se aproximar ainda mais. Você sempre odiou estacionamentos subterrâneos. Fiquei sem entender. Lembra? Você dizia que, se acontecesse alguma emergência, só existia uma saída.
Um frio percorreu meu corpo. Aquela conversa tinha acontecido anos antes, durante um passeio pelo centro da cidade. Ela não havia esquecido. Ela tinha guardado cada detalhe. Tenta destravar, implorei. Ela sorriu de leve. Não posso. Você é quem está com a chave. Meu coração disparou. Os carros modernos podiam ser bloqueados eletronicamente. Escher sabia disso. Embora fosse diretor financeiro, fazia questão de acompanhar todas as atualizações dos sistemas de segurança da empresa, inclusive o software de gerenciamento da frota. Lembrei que certa vez ele comentou, quase com orgulho, como veículos conectados podiam ser controlados à distância. Na época achei aquilo apenas uma curiosidade. Agora, cada palavra fazia sentido. De repente, o motor falhou. As luzes do painel se apagaram. As travas eletrônicas emitiram um último clique e tudo mergulhou em silêncio. O veículo havia sido desligado remotamente. Peguei o celular na esperança de pedir ajuda. A tela estava completamente preta. Minutos antes ele funcionava perfeitamente, durante minha ligação com o departamento jurídico. Alguém também tinha desativado aquilo. Olhei novamente para Nadine. Ela parecia entediada, como se estivesse apenas esperando o desfecho. Então disse, quase sem emoção, sabe o que é engraçado? Eu mal conseguia responder por causa da fumaça e da tosse. Ela continuou, você sempre acreditou que o sucesso tornava você intocável. Outra onda de calor explodiu sob a direção, e o plástico começou a derreter e pingar no assoalho. Não torna. Tentei acionar a buzina repetidas vezes. Nenhum som. Os fios também haviam sido comprometidos. Olhei em volta procurando qualquer pessoa. O estacionamento permanecia praticamente vazio. Os funcionários dos escritórios costumavam chegar por volta das 9 da manhã. Ainda nem eram 8h55. Não havia ninguém por perto para ver o que estava acontecendo. Mais uma coincidência que, de repente, deixou de parecer coincidência. Nadine? Ela soltou um suspiro de impaciência. Sinceramente, eu esperava que isso acabasse mais rápido. Nesse instante, outro som de passos ecoou pelo estacionamento de concreto. Olhei além dela e senti meu coração gelar. Era minha mãe? Ela caminhava tranquilamente, com a bolsa de couro pendurada no ombro, exatamente como fazia todos os domingos ao sair da igreja. Não havia desespero, nem preocupação, muito menos pressa. Parou ao lado de Nadine e me encarou através do para-brisa. Ficou em silêncio por alguns segundos, observando as chamas crescerem como se estivesse avaliando uma lareira acesa. Então falou em voz baixa, eu disse que o momento seria perfeito. Nadine concordou com um leve aceno. Foi mesmo. Minha mente recusava acreditar no que estava acontecendo. Mãe? Ela olhou para mim sem demonstrar qualquer emoção. Não havia medo, carinho ou arrependimento em seu rosto. Apenas frieza. Por favor? Antes de responder, ajeitou calmamente a manga do casaco. Você sempre foi muito dramática, Vivian. Senti o peito apertar. O carro está pegando fogo. Ela respondeu com absoluta tranquilidade, estou vendo. Me ajuda. Em vez de reagir, virou-se para Nadine. Alguém apareceu? Ainda não. Minha mãe sorriu discretamente. Ótimo. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Para ela, aquilo era exatamente o que desejava. Voltei a bater desesperadamente no vidro. Mãe, por favor. Ela deu alguns passos em minha direção. Por um breve instante, uma ponta de esperança surgiu. Talvez tudo fosse um enorme mal-entendido. Talvez ela fosse abrir a porta. Mas não. Ela apenas encostou a ponta dos dedos no vidro já aquecido pelo fogo. Você deveria ter aprendido há muito tempo que controlar tudo tem um preço. Balancei a cabeça, sem entender. Do que você está falando? Ela continuou com a mesma calma. Você controlava o dinheiro da família, a empresa, a casa, todas as decisões. Respirei fundo. Fui eu quem construiu aquela empresa. Um leve sorriso apareceu em seu rosto.
Você realmente gosta de lembrar isso às pessoas. Em seguida, lançou um olhar para o prédio da empresa, visível pela entrada da garagem. Mas hoje isso muda. Um arrepio percorreu meu corpo. Asher? Ela sorriu. Neste exato momento, ele deve estar entrando na sala do conselho. Meu estômago afundou. Não. Ele tem todos os documentos de que precisa. Ele não tem autorização. Minha mãe respondeu sem hesitar, agora tem. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Havia um dossiê de sucessão emergencial preparado anos antes por insistência do meu advogado, para o caso de eu morrer inesperadamente antes de concluir a reorganização da empresa. Apenas 3 pessoas sabiam da existência daqueles documentos, eu, meu advogado e Asher, porque ele havia cuidado das declarações financeiras necessárias. Naquele instante compreendi por que ele insistira tanto em revisar a documentação societária meses antes, porque se oferecerá para organizar todos os arquivos da diretoria e porque perguntava repetidamente se eu havia atualizado meu testamento. Nunca foi curiosidade. Era preparação. Vocês planejaram tudo isso? Minha voz quase desapareceu entre a fumaça. Nadine soltou uma risada discreta. Na verdade, demorou mais do que imaginávamos. Minha mãe parecia até orgulhosa. Alguns planos valem a espera. Um enjoo tomou conta de mim. Quanto tempo aquilo vinha sendo preparado? Semanas? Meses? Anos? Cada jantar em família, cada feriado, cada abraço, cada sorriso, tudo fazia parte daquele plano. Encarei as duas e consegui dizer apenas uma frase: vocês nunca vão escapar disso. Minha mãe apenas deu de ombros. Todos os dias pessoas morrem em incêndios causados por falhas elétricas. Balancei a cabeça, desesperada. Mas isso não foi um problema elétrico. Ela respondeu sem mudar a expressão: vai parecer que foi. A certeza em sua voz fez meu sangue gelar. Asher havia preparado tudo. Relatórios, seguro, histórico de manutenção, possíveis evidências. Eles tinham pensado em cada detalhe. Ou quase todos. De repente, um som metálico de batidas ecoou pelo estacionamento, seguido pela voz distante de alguém. Nós 3 viramos a cabeça ao mesmo tempo. Um funcionário da manutenção, usando um colete laranja de segurança, acabava de sair de um elevador de serviço a quase 30 metros dali. Ele ainda não tinha percebido o que acontecia e empurrava um carrinho carregado de equipamentos em direção a outro corredor. Minha mãe reagiu imediatamente. Vamos. Nadine hesitou por um instante. E se? Agora. A ordem foi suficiente. As duas se afastaram rapidamente em direção à escada. Não correram nem demonstraram nervosismo. Apenas desapareceram antes que alguém pudesse relacioná-las ao carro em chamas. Observei as duas indo embora. Nenhuma delas olhou para trás. A fumaça já era tão densa dentro do veículo que tudo do lado de fora parecia coberto por sombras. Foi então que o funcionário finalmente viu o incêndio. O carrinho tombou de lado, e ele gritou: "Meu Deus!" Largou tudo e correu na minha direção. Tentou abrir a porta do motorista com força. Nada. Tentou outra vez. Está travada. Desesperada, bati no vidro repetidamente. Ele olhou ao redor procurando alguma solução, pegou um extintor preso a uma coluna e o lançou contra a janela lateral. O vidro ficou cheio de rachaduras, mas não cedeu. Ele golpeou novamente. E mais uma vez. Continuava intacto. O SUV havia recebido vidros reforçados após uma série de assaltos envolvendo executivos da empresa no ano anterior. Uma medida de segurança que eu mesma havia aprovado e que, naquele momento, me mantinha presa dentro do carro. Ofegante, o funcionário recuou alguns passos. Então tomou uma decisão que eu jamais imaginaria. Correu até o carrinho de aço que havia abandonado, alinhou na direção do meu SUV e começou a empurrá-lo com toda a força. O carrinho ganhou velocidade, avançando cada vez mais rápido em direção à porta do motorista. No instante em que atingiu a lateral do veículo com um estrondo ensurdecedor, uma explosão sacudiu a parte dianteira do carro. A força do impacto lançou o funcionário para trás. O carrinho de aço ricocheteou,
uma das rodas girou descontroladamente por alguns segundos e, em seguida, ele tombou completamente sobre o chão. Por um instante, tudo desapareceu atrás de uma espessa nuvem de fumaça preta. Logo depois, uma corrente de ar frio invadiu o interior do carro. O impacto não havia conseguido abrir a porta do motorista, mas amassou a porta traseira do lado do passageiro o suficiente para criar uma pequena abertura. "Mexa-se", gritou o funcionário da manutenção, com a voz tomada pelo desespero. "Vá para o banco de trás." Cada respiração parecia queimar meus pulmões. Arranquei o blazer, enrolei-o na mão para tentar me proteger e me arrastei sobre o console central. Os bancos já estavam em chamas. Minhas mãos ardiam enquanto o plástico derretido grudava na pele. Consegui alcançar o banco traseiro no momento em que outra explosão sacudiu o SUV. O vidro traseiro estourou para fora, e o funcionário estendeu o braço pela abertura. "Segure minha mão." Tentei alcançá-lo, falhei na primeira tentativa e estiquei o braço outra vez. Dessa vez nossos dedos se encontraram. Ele puxou com toda a força que tinha. Cacos de vidro rasgaram minhas roupas, e uma dor intensa atravessou meus ombros. No segundo seguinte, eu estava do lado de fora. Nós dois caímos no chão de concreto exatamente quando as chamas romperam o teto do veículo. O calor passou por cima de nós como uma onda gigantesca. Gritos começaram a surgir de todos os lados. Outra pessoa apareceu, depois mais uma, e em poucos segundos o estacionamento silencioso se transformou em um cenário de desespero. "Chamem a emergência. Tragam um outro extintor. Ela está viva." Tentei me levantar, mas o funcionário me segurou pelos ombros. "Não se mexa." Forcei a voz. "Minha irmã." Ele se inclinou para ouvir melhor. "O quê?" "Minha mãe." Tudo parecia distante. Minha visão começou a escurecer. Apontei com dificuldade na direção da escada. "Elas?" Antes que conseguisse terminar a frase, tudo ficou completamente escuro. Quando despertei novamente, vi luzes fortes passando acima de mim. Aos poucos reconheci o teto de um hospital, o som constante dos aparelhos e vozes ao redor. Havia uma máscara de oxigênio cobrindo meu rosto. Uma enfermeira percebeu que eu tinha acordado. "Não tente falar." Minha garganta queimava tanto que nem consegui insistir. Um médico aproximou-se da cama. "Você ficou inconsciente por quase 30 horas." 30 horas. A informação parecia distante, até que as lembranças voltaram de uma vez: o incêndio, Nadine, minha mãe, Escher. O médico tentou me tranquilizar. "Agora você está em segurança." Mas eu sabia que nada na minha vida voltaria a ser seguro. Na manhã seguinte, um detetive entrou no quarto carregando uma pasta fina. "Meu nome é Owen Mercer", apresentou-se enquanto puxava uma cadeira para perto da cama. Depois de um breve silêncio, perguntou com calma: "Alguém havia feito ameaças contra você antes do incêndio?" Fiz um pequeno gesto afirmativo. "Minha irmã." Ele anotou. "Minha mãe." Escreveu novamente. "E meu cunhado." O detetive ergueu os olhos. "O diretor financeiro da empresa?" Fechei os olhos por um instante. "Sim." Em vez de responder de imediato, ele abriu a pasta. "Antes de conversarmos sobre isso, há algo que você precisa ver." Ele me entregou um jornal. A manchete fez meu coração disparar. "Greystone Logistics anuncia liderança interina após o trágico acidente de sua CEO." Logo abaixo havia uma fotografia de Escher sorrindo atrás do púlpito da sala de conferências da empresa. Ele usava o broche corporativo que sempre foi meu e o relógio que representava meu cargo. Enquanto eu lutava pela vida em um leito de hospital, ele já conduzia uma coletiva de imprensa como se tivesse assumido o comando de tudo. A reportagem trazia uma declaração de Escher dizendo que estava profundamente abalado com a tragédia e que assumiria temporariamente a liderança da empresa para honrar a visão de Vivienne. Meu estômago se revirou. Ele não esperou. Nem sequer aguardou para saber se eu estava viva ou morta. Já havia ocupado meu lugar antes mesmo de meus ferimentos receberem tratamento. "O Escher acredita que você ainda está inconsciente", explicou o detetive Mercer. "Ele não faz ideia de que você vai sobreviver." Em seguida, acrescentou, "o hospital não divulgou nenhuma informação sobre o seu estado de saúde."
Voltei a olhar para o jornal e outra fotografia chamou minha atenção. Minha mãe aparecia ao lado de Escher em frente à sede da empresa. Vestia roupas pretas e fazia a expressão perfeita de alguém devastado pela perda. Uma das mãos repousava sobre o ombro dele enquanto vários repórteres o cercavam. Nadine estava logo atrás, usando óculos escuros mesmo com o céu totalmente nublado. Para quem via aquela cena de fora, eles pareciam uma família destruída pela tragédia. Deitada no leito do hospital, comecei a rir. Não porque houvesse algo engraçado, mas porque finalmente compreendi toda a situação. Eles não tinham tentado apenas acabar comigo. Já estavam vivendo como se eu tivesse sido apagada da história. Meu silêncio fez o detetive me observar com mais atenção. Eles estão fingindo, murmurei. Ele aguardou que eu continuasse. E fazem isso há meses. Então perguntou, você consegue provar? Balancei a cabeça, sem responder de imediato. Pense com calma. Olhei pela janela do quarto. Ao longe, o prédio da minha empresa se destacava na paisagem da cidade. Foi então que uma lembrança surgiu, não do incêndio, mas de uma reunião do conselho realizada há quase 2 anos antes. Nossa consultora jurídica externa, Cynthia Rollins, insistira na criação de um arquivo executivo altamente protegido. Ela dizia que muitas empresas entravam em colapso depois da morte inesperada de seus principais executivos. Por isso, todas as decisões importantes, aquisições, autorizações estratégicas e protocolos de emergência passaram a ser armazenados em um sistema digital criptografado, registrado com data e hora e acessível apenas em circunstâncias muito específicas. Eu quase tinha esquecido daquele sistema. Quase. Voltei meus olhos para o detetive. Talvez exista uma forma de provar tudo isso. O que você quer dizer? Eu nunca guardo decisões importantes em e-mails. Ele permaneceu em silêncio, esperando que eu explicasse. Eu as armazeno em um lugar cuja existência ninguém conhece. Os olhos dele se estreitaram. Seu cunhado sabe desse arquivo? Não. Sua irmã? Também não. E sua mãe? Com certeza não. O detetive fechou lentamente o caderno de anotações. Se tudo isso for verdade, eles podem ter cometido um grande erro ao subestimar você. Encarei seus olhos pela primeira vez desde que ele entrou no quarto e respondi em voz baixa, não. Eles subestimaram a mulher que passaram 20 anos fingindo amar. Naquele instante, alguém bateu à porta do quarto. Uma enfermeira entrou e se dirigiu ao detetive. Há um senhor querendo falar com a senhora Marlove. Expliquei que apenas familiares podem entrar. Ela fez uma breve pausa. Ele disse que não é da família. Afirmou ser o consultor externo de cibersegurança da empresa. Meu coração acelerou imediatamente. Só podia ser uma pessoa, Elias Hovan, o especialista reservado que havia criado, 3 anos antes, o sistema criptografado onde eram armazenados os arquivos mais sensíveis da diretoria. Lembrei de uma frase que ele me disse na época: se algum dia tentarem roubar sua empresa, vão encontrar apenas aquilo que você permitiu que vissem. Naquele momento percebi que existia uma parte do negócio que Escher jamais tivera autorização para acessar. E, se Elias havia aparecido espontaneamente no hospital, era porque provavelmente descobrira algo importante. A enfermeira abriu espaço na porta, e um homem alto, na casa dos 40 anos, entrou carregando uma maleta fina para notebook. O casaco cinza escuro ainda estava úmido da chuva, e seu rosto denunciava horas sem dormir. Era Elias Hovan. Ele fez um discreto aceno de cabeça. Desculpe aparecer sem avisar. O detetive Mercer levantou-se. O senhor é? Elias entregou sua identificação. Consultor externo de cibersegurança da Greystone Logistics. Depois voltou o olhar para mim. Não tinha certeza de que você sobreviveria. Sorri com dificuldade. Nem eu. Elias aproximou uma cadeira da cama. 3 horas depois que a notícia do seu acidente chegou à empresa, alguém tentou acessar o arquivo executivo protegido. Senti meu coração disparar. Escher? Tenho quase certeza. Ele conseguiu entrar? Elias balançou a cabeça. Não. O detetive se inclinou para a frente. Como isso foi impedido?
O sistema foi desenvolvido com um protocolo especial de verificação em caso de morte do diretor-presidente. Mercer franziu a testa. Como funciona? Quando o CEO morre de forma inesperada, qualquer solicitação de acesso emergencial é bloqueada automaticamente até que duas confirmações biométricas independentes sejam concluídas. Elias fez uma breve pausa. Escher não sabia dessa camada de proteção. Ele imaginou que o sistema funcionasse como um backup corporativo comum. Mas não funciona. Em seguida, abriu o notebook e mostrou a tela. Ele tentou entrar usando 12 credenciais administrativas diferentes. 12, repetiu o detetive. Sim. E, conforme fracassava, foi ficando cada vez mais insistente. No fim, tentou até apagar os registros de acesso. Mercer observou a tela com atenção. Você registrou tudo? Cada comando executado. O monitor exibia horários precisos, tentativas de login, endereços de IP, permissões administrativas e todas as ações realizadas. Cada registro apontava diretamente para a sede da Greystone Logistics. Logo depois, Elias abriu outra janela. Era uma gravação das câmeras de segurança da sala de reuniões da diretoria. Nela, Escher aparecia sozinho, na noite anterior, tentando repetidas vezes acessar o servidor protegido escondido atrás de um painel no meu escritório. A cada nova falha, sua irritação aumentava, até que ele perdeu o controle e golpeou o armário com força. Escher deu um chute em uma cadeira e, logo depois, tirou o celular do bolso. Poucos segundos depois, outra pessoa entrou na sala, Nadine. Ela fechou a porta atrás de si sem imaginar que as câmeras internas daquele escritório gravavam diretamente em um sistema local, independente da rede principal do prédio. Não havia áudio nas imagens, mas isso não fazia diferença. Escher apontava, visivelmente irritado, para o servidor protegido. Nadine balançou a cabeça e, em seguida, fez um gesto com a mão, como se estivesse acendendo um fósforo. Um arrepio percorreu meu corpo. Escher apenas concordou com um lento movimento de cabeça. O detetive olhou para mim. Eles estavam falando do incêndio. Respondi sem hesitar, eu sei. Elias abriu outro arquivo. Esta câmera começou a gravar 32 minutos antes da explosão. A gravação mudou para o estacionamento subterrâneo. Era possível ver um corredor de manutenção e, logo depois, meu SUV. Escher apareceu usando um casaco com capuz. Antes de se aproximar do veículo, olhou atentamente ao redor para ter certeza de que estava sozinho. Em seguida, ajoelhou-se ao lado do carro e permaneceu ali por quase 6 minutos. Quando se levantou, carregava um recipiente metálico vazio, semelhante a um galão de combustível. A cadeira do detetive Mercer arrastou pelo chão. Meu Deus! Outra gravação mostrou Escher entrando na sala de controle utilizada pela equipe de manutenção do estacionamento. Poucos minutos depois, todas as câmeras de segurança do nível B3 deixaram de funcionar. Todas, exceto uma. Havia uma câmera de reserva, esquecida havia anos e conectada a um sistema de gravação separado que ninguém mais lembrava que existia. Escher conseguiu desligar o sistema principal, mas jamais soube que aquela câmera continuava registrando tudo. Sem perder tempo, o detetive pegou o telefone. Providenciem os mandados imediatamente. Enquanto saía para o corredor, Elias fechou o notebook. Ainda há mais uma coisa que você precisa saber. O quê? Você se lembra do acordo de sucessão da empresa? Confirmei com um gesto. Ele nunca transferiu a propriedade da companhia. Franzi a testa. O documento apenas concede autoridade operacional temporária. Senti um enorme alívio. Então ele pode conduzir reuniões, mas não pode vender a empresa, transferir o controle acionário nem movimentar os ativos protegidos enquanto você estiver viva. Elias olhou diretamente para mim. A Greystone continua sendo sua. Pela primeira vez desde que acordei no hospital, senti que ainda havia esperança. Não porque desejasse vingança, mas porque tudo o que construía ao longo de 15 anos não tinha sido destruído junto com o incêndio. Os mandados foram cumpridos antes do amanhecer. Policiais chegaram à sede da empresa justamente quando Escher fazia um pronunciamento para os principais executivos. Mais tarde, vários funcionários contaram que a sala mergulhou em absoluto silêncio quando os detetives entraram.
Escher tentou manter a calma e afirmou que tudo não passava de um mal-entendido. Então o detetive Mercer colocou sobre a mesa diversas fotografias impressas. Eram imagens captadas pela câmera de segurança esquecida no estacionamento. Nelas, Escher aparecia despejando um acelerante sob o meu SUV. Nenhuma palavra foi dita. A sala inteira permaneceu em completo silêncio. Escher olhou primeiro para os membros do conselho, esperando alguma reação. Ninguém disse uma palavra. Depois voltou a olhar para os executivos presentes. Todos permaneceram imóveis. Por fim, encarou a porta de saída. 2 policiais já estavam posicionados ali. Sem ter para onde ir, foi preso sem oferecer resistência e sem dizer mais nada. Nadine foi localizada em casa, colocando malas no carro. Disse aos investigadores que apenas faria uma viagem para visitar amigos. A versão, porém, não resistiu às evidências. Os agentes encontraram passaportes separados, grandes quantias sacadas em dinheiro e reservas de passagens internacionais somente de ida. Mesmo assim, ela continuou negando qualquer envolvimento até que os detetives apresentaram as imagens das câmeras do escritório, depois as gravações da câmera de segurança esquecida no estacionamento e, por fim, os registros telefônicos que mostravam dezenas de ligações entre ela e Escher nas horas que antecederam o incêndio. Depois disso, Nadine não respondeu a mais nenhuma pergunta. Minha mãe jamais imaginou que a polícia apareceria em sua casa à beira do lago. Recebeu os agentes com a mesma segurança de sempre. Tenho certeza de que houve algum engano. Mas não havia engano algum. Durante a busca, foram encontrados documentos de seguros, cálculos financeiros feitos à mão e correspondências detalhando como os bens da família seriam divididos após a minha morte. Em uma das folhas havia uma frase que ninguém envolvido no caso conseguiu esquecer: quando Vivian não estiver mais aqui, tudo finalmente voltará para as pessoas que realmente merecem. A letra era da minha mãe. Ela foi presa antes do pôr do sol. O processo criminal se estendeu por muitos meses. Compareci a apenas uma audiência. Não fui para confrontá-los, fazer um discurso ou assistir ao sofrimento deles. Apenas respondi, com sinceridade, às perguntas do juiz. O restante foi esclarecido pelas provas reunidas durante a investigação. As 3 pessoas que planejaram minha morte acabaram responsabilizadas por seus respectivos papéis na conspiração, na tentativa de homicídio, no incêndio criminoso, nas fraudes e em outros crimes financeiros relacionados. Saí do tribunal antes que os jornalistas conseguissem me cercar. Não havia mais nada que eu precisasse dizer. A recuperação, no entanto, levou muito mais tempo do que o julgamento. As cicatrizes das queimaduras desapareceram apenas em parte. Algumas permaneceram para sempre. Os pesadelos também. Durante semanas, fui incapaz de permanecer dentro de um carro estacionado sem verificar as travas das portas repetidas vezes. O simples cheiro de fumaça fazia minhas mãos tremerem. Descobri que a cura não acontece de forma espetacular. Ela é construída aos poucos, entre sessões de fisioterapia, consultas de acompanhamento e um dia difícil vencido de cada vez. Alguns meses depois, o funcionário da manutenção que lançou o carrinho de aço contra o meu SUV foi me visitar. O nome dele era Grant Holloway. Havia passado 22 anos trabalhando com manutenção de elevadores em prédios comerciais. Quando agradeci por ter salvado minha vida, ele sorriu de forma tímida e respondeu: na verdade, eu nem pensei. Apenas agi. Sorri de volta. Ainda bem. Se você tivesse parado para pensar, talvez eu não estivesse aqui hoje. Em reconhecimento à sua coragem, a Greystone Logistics criou uma bolsa de incentivo para treinamento em resposta a emergências com o nome de Grant Holloway. Ele tentou recusar a homenagem, dizendo que não merecia tanto reconhecimento. Ignorei seus protestos. Existem pessoas que fazem a diferença sem esperar qualquer recompensa, e são justamente elas que mais merecem ser lembradas. Depois que meus médicos autorizaram meu retorno ao trabalho, o Conselho Administrativo votou por unanimidade para que eu reassumisse o cargo de diretora-presidente. Meu primeiro dia de volta foi surpreendentemente silencioso. Não houve festa, discursos ou fotógrafos esperando por mim. Caminhei pelo saguão onde anos antes havia iniciado a empresa com apenas 6 funcionários e móveis emprestados. As pessoas simplesmente sorriam ao me ver. Algumas choravam.
Outras me abraçavam com cuidado, receosas de tocar nas cicatrizes ainda visíveis. Aquele carinho sincero significou muito mais do que qualquer cerimônia pública. O primeiro documento que assinei não foi um contrato nem um novo projeto. Foi uma política interna que estabelecia supervisão independente para decisões da diretoria, auditorias obrigatórias de segurança e a exigência de múltiplas aprovações para qualquer processo de sucessão emergencial. Nunca mais alguém, fosse da empresa ou da minha própria família, teria a oportunidade de transformar uma tragédia em benefício próprio. Um ano depois, dirigi até um mirante tranquilo nos arredores da cidade. Estacionei o carro, desliguei o motor e permaneci sentada em absoluto silêncio por vários minutos. Durante muito tempo, não consegui criar coragem para abrir a porta. Quando finalmente saí do veículo, senti o ar da tarde carregado pelo perfume dos pinheiros, e não pelo cheiro de fumaça. Observei as cicatrizes que ainda marcavam minhas mãos. Durante muito tempo, acreditei que aquelas marcas representavam tudo o que minha família havia tirado de mim. Estava enganada. Elas eram a prova de que, apesar de todos os esforços para me apagar, eles fracassaram. Minha mãe havia dito: quando as chamas se apagarem, não restará nenhum vestígio de você. Ela nunca esteve tão errada. O fogo não destruiu minha vida. Ele revelou a verdade que estava escondida dentro dela. Perdi as pessoas que acreditava serem minha família. Mas preservei meus princípios. Mantive minha empresa. Continuei ao lado das pessoas que escolheram a lealdade em vez da ganância. E, acima de tudo, mantive aquilo que eles jamais imaginaram que eu recuperaria: a minha própria vida.